Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Eliane Bacocina, estou aqui para iniciar mais uma unidade do curso com vocês. A unidade que vocês vão trabalhar agora é a unidade sobre literatura infantil. E eu vou falar um pouco sobre a minha formação inicialmente. Eu sou pedagoga, trabalho como professora há 23 anos, sou formada, tenho licenciatura em Pedagogia e Letras, e tenho mestrado em educação, na área de educação e linguagem, especialização em alfabetização e doutorado também na área da educação e linguagem. E nesse módulo, eu vou projetar aqui para vocês, para a gente poder conversar um pouquinho e organizar o nosso semestre. Vocês têm um texto que se chama Trajetória da Literatura Infantil. Então, nós vamos começar falando um pouco desse texto. Então, vamos lá. Nós vamos iniciar falando sobre a leitura e a literatura na primeira infância. Do que nós vamos falar nesse módulo, né? Um pouquinho da ementa para vocês. Nós vamos falar sobre a leitura, a natureza e funções, o leitor, a motivação e interesse de leitura desse leitor, sobre a literatura infanto-juvenil, discussões sobre o gênero e o panorama histórico, e as formas literárias, as características principais das formas literárias. Vamos falar também sobre a produção literária atual, a ludicidade, produções culturais da e para as crianças, fantasia e imaginação através dos livros infantis, contação de histórias e psicanálise das produções voltadas à criança. Rapidamente, né? No tempo que nós temos de 2 meses, e vocês têm no AVA do curso algumas tarefas já para vocês começarem, tem um pouco da história. E aí, para a gente iniciar a conversa, eu trago para vocês essa imagem. O que vocês veem nessa imagem, né? É uma obra de arte chamada Jogos Infantis, do Peter Bruegel. É um pintor flamengo que viveu no século XVI. E aqui, o que nós vemos, né? Nós vemos aqui crianças vestidas como adultos, brincando, né? Ou adultos brincando como crianças também, né? Eu trabalhei um tempo na educação de jovens e adultos, e eu pedi que eles fizessem um pouco esse exercício de fazer uma leitura da imagem sem saber do que se trata, sem saber o que significa, né? E aí, alguns veem crianças brincando como adultos, outros veem adultos vestidos de crianças, e segundo Philippe Arrier, né, que é uma das referências, as crianças, elas brincavam juntas, né? Elas brincavam juntas com os adultos, não existia essa diferença entre a criança e o adulto. Aí com Rousseau, né, que é chamado também o pai da infância, Rousseau ele começa a olhar essa criança de forma como a gente vê hoje infantil, né? A forma de tratar a criança, a forma de vestir a criança e tudo que nós temos hoje, de compreender o processo da criança. Nesse momento, eles ainda não tinham essa compreensão. E aí as crianças se vestiam como adultos, né? E elas brincavam juntos com os adultos. Então, essa é uma aldeia, né? E nas aldeias, as crianças e os adultos brincavam juntos, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo do nosso trabalho, né? Como surgiu a literatura infantil? Então, a literatura infantil, quando ela começa a ser pensada, ela começa a ser pensada a partir de um panorama de uma literatura infantil que se moldasse a partir dos princípios burgueses do comportamento e transmissão de valores. E esse tipo de literatura, ela surgiu por meio da adaptação de contos da tradição oral, influências dos escritos da antiguidade clássica. Da mesma forma que, como hoje nós temos histórias para crianças, naquela época não se tinha histórias para crianças, eram os mesmos contos que se contava para os adultos, que se adaptavam para as crianças. E o primeiro repertório de literatura para a infância foram as fábulas, os contos de fada, né? Foram esses dois gêneros que fizeram parte aí desse repertório. Esses gêneros, eles foram devidamente adaptados para educar as crianças nos moldes burgueses, na maioria das vezes, a partir de lições de moral, né? Então, nós temos, por exemplo, a Chapeuzinho Vermelho,
que o que pretende se fazer, né, para moralizar a criança? A criança não pode andar sozinha na floresta, né? Ela não pode falar com estranhos, né? Por isso que tem lobo mau. Mas as primeiras histórias, os primeiros contos de fadas não foram feitos para criança. Eram histórias para adultos. Tem uma versão da história da Cinderela em que a pessoa, uma das irmãs, né? Lembra que as crianças, as meninas, as irmãs da Cinderela, o sapatinho não servia. O que elas fizeram? Na versão chinesa da Cinderela, elas cortam o pé para caber no sapatinho. Então, é claro que para a criança, eles não iam contar a história dessa forma. Então, tinha toda uma adaptação, né, para que a criança entendesse o trabalho de uma forma mais leve, né? E os textos, eles foram sofrendo significativas transformações para atender aos propósitos pedagógicos dessa literatura. E aí se percebe uma concepção de infância, de valores a serem transmitidos e consolidados, né? Na maioria das épocas, né? A educação, ela tem o papel de moralizar. Então, nesse sentido, havia valores, como eu dei o exemplo anteriormente da Chapeuzinho Vermelho, que, olha, não ande sozinha, não desobedeça a sua mãe, cuidado com o lobo mau, não fale com estranhos. Então, tem toda essa tentativa de pegar contos que já existiam e moralizar esses contos, né? Então, desde que surgiram, né, as narrativas infantis, né, que nos contos de fada, mais ou menos em 1697, já se decorreram 3 séculos, né? E a narrativa infantil, em 1697, surgiu aí, tem como marco a coleção pioneira de Charles Perrault, com os contos da Mamãe Gansa, que também é um material bem famoso, né? E aí, depois desses precursores, vieram outros importantes escritores, dos quais se destacam os alemães Jacob e Wilhelm, mais conhecidos como os Irmãos Grimm, autores de contos mundialmente conhecidos, como A Bela Adormecida, Branca de Neve, Cinderela, João e Maria, Rapunzel, Os Sete Corvos, as histórias do Hans Christian Andersen, né, que tem um conto muito famoso, que é o do Patinho Feio, que no fundo é a real história dele como Patinho Feio, né, que ele se sentia o Patinho Feio, e aí ele faz como se fosse um conto autobiográfico falando do Patinho Feio, né. Tem o Soldadinho de Chumbo, A Roupa Nova do Rei, a Pequena Vendedora de Fósforos. Então, quem nunca se encantou com esses contos, né? Assim, os acervos da tradição oral, que na sua origem não se destinavam às crianças, foram reelaborados e transformados em clássicos infantis, conforme os padrões culturais da época. Tá certo, gente? Continuando, depois vocês coloquem as dúvidas para a gente conversar com vocês. Até o século XV, como eu coloquei, né, para vocês naquela imagem, fica bem claro na obra dos jogos infantis, não havia uma concepção de infância conforme nós conhecemos hoje, né? As crianças eram tratadas como pequenos adultos, marcados pela incompetência, pela falta de habilidades, e aí quem muda, quem tem um papel muito, muito importante nessa mudança, como eu já falei, é o Rousseau, né? E não havia diferenciação nítida entre as fases da vida humana. Então, como a gente discutiu lá olhando a imagem, os adultos e as crianças, eles brincavam juntos, eles compartilhavam comportamentos. Então, hoje nós temos uma diferenciação, né? A idade adulta, a criança que é tratada de outra forma, então tem os espaços de brincadeira da criança, os espaços de brincadeira dos adultos. E aqui nós temos uma miniatura, né, do século XI, que aí tem aqui uma fala, né, do Evangelho. Deixai vir a minhas criancinhas. Então, olha só, né? É aqui o Nosso Senhor com as crianças. Então, nós temos aqui essa ideia, né? Que aí ele falava, é delas, né, das crianças, o reino dos céus. Então, aqui a gente tem essa miniatura muito bonita aí que retrata uma fase de uma época de que ele queria tratar de forma diferente, caso o cristianismo tinha essa visão. Continuando,
Com o advento da Revolução Industrial, surgiu na metade do século XVIII as primeiras obras para consumo destinadas ao público infantil. Então, nós temos aqui, né, as primeiras obras, né, com a Revolução Industrial. Então, lá no século XVIII, que começaram a pensar numa escrita para crianças. E aí, isso trazia em si o reconhecimento da fase infantil, a descoberta da criança como um ser individualizado, que necessita de cuidados cívicos, espirituais, éticos e intelectuais específicos. Então, no caso, a criança passa a ser tratada de outra forma. Né? A criança é separada dos adultos, porque os adultos eles vão trabalhar nas indústrias, e aquilo é perigoso, não é mais o mesmo espaço que se tinha para a criança nas aldeias, né? Para a criança que crescia na zona rural. Então, aí se construir uma nova visão. E devido ao crescimento, processo de industrialização, né, consequentemente do aumento de consumo, a literatura infantil assumiu, então, passou a assumir a condição de mercadoria. Então, hoje nós temos todo um mercado para a criança, todo um comércio em torno da criança, né? Então, a gente vê os comerciais, a mídia, muito voltada para a criança. Então, a gente tem a roupa da criança, os produtos que se fazem mais infantilizados para essa criança. E a escola, nesse momento, né, ela tinha a responsabilidade de transmitir valores, né, e comportamentos que quem determinava esses valores, esses comportamentos, era a burguesia que queria perpetuar esses valores, né? Então, portanto, a principal promotora do acesso à literatura deveria ser, no caso, a escola, como é até hoje. Então, esse é um pouco do histórico, um pouco da trajetória da educação infantil, da literatura infantil, como que a literatura se encaixa nesse contexto da visão da criança, né? E o papel disso. No Brasil, né? Nós vamos falar um pouco agora sobre a literatura infantil no Brasil. A literatura, ela teve início no século XIX, a literatura classificada como infantil. E ela sofreu também forte influência dos clássicos infantis europeus. No início, o que existia era uma circulação de livros precária e irregular, representada principalmente por edições portuguesas. Então, não era uma circulação de livros abundante, né? Então, era só, principalmente para as crianças elitizadas que frequentavam um outro tipo de escola, né? E as traduções que eram feitas no Brasil, elas também revelavam um caráter conservador que se alinhava às propostas pedagógicas da época. Como a gente sabe, né? A igreja, né? Muitas vezes, ela regulamentou todas as produções, né? Então, tinha, consequentemente, nessa literatura, um caráter conservador, um caráter moralizador. E um grande marco na literatura brasileira são as obras do Monteiro Lobato, porque aí o que o Monteiro Lobato faz? Ele rompe com aquela perspectiva utilitarista e pedagogizada, né, da literatura infantil. Então, Monteiro Lobato, ele traz a Emília, embora existam críticas, claro, nós sabemos hoje que Monteiro Lobato era um autor muito preconceituoso, tem aí a questão da tia Anastácia, é muito discutido a questão do Monteiro Lobato na literatura, nós não vamos entrar nesse contexto aqui, até porque a sociedade era racista, então é claro que ele também seria, né? Mas o que ele traz, principalmente com a Emília, com o papel da Emília, que era criativa, né? Cheia de ideias, e trazia tudo isso para a literatura, tudo isso precisa ser muito valorizado e considerado. E aí, nos anos 70 e 80, eclodiu, aí no caso, a ampliação, né, de autores e obras com o que ficou conhecido como o surto da criatividade, o boom da literatura infantil, decorrente do crescimento e interesse na produção e publicação dos livros para criança no Brasil. Isso foi impulsionado por projetos de promoção e incentivo à leitura no país, né? E aí nós temos autores que se destacaram na década de 70 e até hoje se destacam, como Ana Maria Machado, Bartolomeu Campos Queiroz, Lígia Bojunga Nunes, Raquel Queiroz, Ruth Rocha, Ziraldo, que são autores que até hoje influenciam, né,
disseminação e o incentivo à leitura pela criança nas escolas. E na década de 80, né, as produções que se destacaram eram de Marina Colasanti, Pedro Bandeira, Ricardo Azevedo, Tatiana Belink. Então, a literatura ela passou a ter maior visibilidade nessa época, e, portanto, a fortalecer a qualidade literária dos livros que se ofereciam às crianças. Então, nesse caso, a gente observa, né, a importância de toda essa construção para o nosso país, né, e para o desenvolvimento das nossas crianças. Vocês vão encontrar lá no AVA também um recurso, um vídeo que nós vamos discutir na aula que vem, falando um pouquinho sobre as imagens, sobre a criatividade, como desenvolver a criatividade dessa criança. Então, por hoje, esse é o nosso conteúdo. É importante a gente entender que essa literatura, ela passou por diversos processos, tá, gente? E considerando, né, bom, todo esse empenho, né, para nossa compreensão, eu agradeço vocês e agradecer pela participação de vocês. Deixem as dúvidas, eu estou à disposição de vocês. Meu e-mail é elianeab3@gmail.com. Contem comigo nessa jornada e vamos estudando juntos. Espero que vocês sejam excelentes contadores de história e leitores, escritores, que vocês se aperfeiçoem na arte de educar depois desses estudos. Tudo bem, pessoal? Resolvi gravar para complementar um pouco do que a gente falou na aula, né? Que a gente trouxe um pouco de conteúdo e a gente finalizou apresentando um pouco sobre as obras, né, brasileiras, autores brasileiros. E é interessante, eu separei aqui alguns livros do meu repertório aqui de livros. Eu tenho uma estante toda de literatura infantil, então acho que é importante compartilhar com vocês, né? Marina Colasanti, ela tem esse livro maravilhoso, que se chama A Moça Tecelã. A Moça Tecelã, ela fala especificamente das mulheres, né? De uma mulher que tecia, né? Que ela descobriu que tudo que ela tecia se tornava real. E é um livro até aparentemente um livro de literatura infantil, mas um livro realmente para adultas, para mulheres, né? Pensarem sobre o empoderamento feminino de forma muito simples. Da mesma forma como ela tece o marido, o casamento e tudo que ela tem, ela se permite depois descobrir que aquilo não faz bem para ela e ela vai destecendo tudo aquilo que ela teceu. Então, da mesma forma em que ela consegue tecer, ela também destece. Então, é uma obra muito linda aqui da Marina Colasanti. Ana Maria Machado. Bom, Ana Maria Machado, eu tenho um verdadeiro arsenal aqui de materiais, né? Mas eu destaquei dois aqui. Bisabia Bisabel. Um pouco da história do menino com as avós, né? Então, é muito também poético, muito bonito. Ana Maria Machado consegue ser uma autora, assim, fantástica para trazer a realidade infantil, né? Da criança. Tem outro aqui, Era uma Vez um Tirano, também da Ana Maria Machado. Esse livro ele vai falar de um país, né, que por um descuido deixou-se dominar por um tirano. Olha que história mais atual, né, nos dias de hoje, de diferentes lugares aí, né, que já fizeram parte de tantas histórias, né, de tantas histórias reais na nossa vida. Ruth Rocha, nossa, esse é o meu preferido, Marcelo Marmelo Martelo. Vou até ler um trechinho aqui para vocês, do Marcelo Marmelo Martelo e outras histórias, né? Que acho que assim, né? Estou fazendo essa aula porque um professor que se propõe, isso é muito interessante, a gente tem em mente sempre, um professor que se propõe a formar leitores, ele tem que ser, antes de tudo, um leitor. Ele tem que ler para esses alunos. O professor, o aluno, a criança, ela precisa ter referências leitoras. Então, a partir do momento em que ela vê um professor lendo para ela vai construindo de outra forma. Então, eu vou me permitir aqui ler esse livro para vocês. Marcelo,
vivia fazendo perguntas a todo mundo. Papai, por que a chuva cai? Mamãe, por que o mar não derrama? Vovó, por que o cachorro tem 4 pernas? As pessoas grandes às vezes respondiam, às vezes não sabiam como responder. Ah, Marcelo, sei lá. Uma vez, Marcelo cismou com o nome das coisas. Mamãe, por que eu me chamo Marcelo? Ora, Marcelo, foi o nome que eu e seu pai escolhemos. E por que vocês não escolheram Martelo? Ah, meu filho, martelo não é nome de gente, é nome de ferramenta. Por que não escolheram marmelo? Porque marmelo é nome de fruta, menino. E a fruta não podia chamar Marcelo e eu chamar marmelo. Então tem aqui esse menino super, hiper criativo, como muitas que passam pela nossa sala de aula, né? No dia seguinte, lá vinha ele outra vez. Papai, por que a mesa chama mesa? Ah, Marcelo, vem do latim. Puxa, papai, do latim? E latim é língua de cachorro? Não, Marcelo, latim é língua muito antiga. E por que esse tal de latim não botou na mesa nome de cadeira, na cadeira nome de parede, na parede nome de bacalhau? Ai, meu Deus, esse menino me deixa louco. Daí, alguns dias, Marcelo estava jogando futebol com o pai. Sabe, papai, eu acho que o tal de latim botou nome errado nas coisas. Por exemplo, por que a bola chama bola? Então, tá aqui um menino fazendo pergunta para o pai, e o pai com essa cara assim, né, de assustado. E agora? O que eu falo para esse menino, né? Não sei, Marcelo. Acho que bola lembra uma coisa redonda, não lembra? Lembra sim, mas e bolo? Bolo também é redondo, não é? Ah, essa não. Mamãe vive fazendo bolo quadrado. O pai do Marcelo ficou atrapalhado. E Marcelo continuou pensando, pois é, está tudo errado. Bola é bola porque é redonda, mas bolo nem sempre é redondo. E por que será que a bola não é a mulher do bolo? E bule, belo, bala? Eu acho que as coisas deviam ter nome mais apropriado. Cadeira, por exemplo, devia chamar sentador, não cadeira, que não quer dizer nada. E travesseiro, devia chamar cabeceiro, lógico. Também, agora, eu só vou falar assim. Bom, e aí essa história do Marcelo Marmelo Martelo me lembra quando eu trabalhei na escola, né? Que eu trabalhava como coordenadora nesse momento, nessa época, numa sala que ficava e tinha um corredor que dava acesso a todas as salas de aula. E aí as crianças passavam pelo corredor correndo. E aí a gente falava assim, não pode correr no corredor. E aí eles falavam, mas professora, por que chama corredor, então, se não pode correr no corredor? E aí eu lembrava muito desse menino, do Marcelo, né? Logo de manhã, Marcelo começou a falar sua nova língua. Mamãe, quer me passar um mexedor? Mexedor? Que é isso? Mexedorzinho de mexer café. Ah, colherinha, você quer dizer. Papai, me dá um suco de vaca? Que é isso, menino? Suco de vaca, ora, que está no suco da vaqueira. Isso é leite, Marcelo. Quem é que entende esse menino? E aí ele vai deixando os pais dele loucos, né? E aí ele vai contando, vai conversando com esse pai. E aí a mãe do Marcelo também vai falar com o pai dele. Sabe, João, estou muito preocupada com o Marcelo. Sabe essa mania de inventar nome para as coisas? Você já pensou quando começarem as aulas, esse menino vai dar trabalho? Que nada, Laura, isso é uma fase que passa, coisa de criança. Só que, né, ele vai para a escola, né, e leva toda essa prática até que acontece um acidente, né? O cachorro do Marcelo, o Godofredo, tinha uma linda casinha de madeira que seu João tinha feito para ele. E Marcelo só chamava a casinha de moradeiro, o cachorro de Latildo. Acontece que a casa do Godofredo pegou fogo. Alguém jogou uma ponta de cigarro pela grade e foi aquele desastre. Então, olha aqui o menino. Aí, o que aconteceu, né? Papai, embrasou a moradeira do Latildo. E ninguém pode ajudar esse menino, né? Porque quem que entendia a língua dele? Era uma língua que só ele entendia. E aí, as coisas vão acontecendo, né? Até que eles resolveram entrar, os pais dele, o pai dele e a mãe dele resolveram entrar na brincadeira dele. Então, a mãe do Marcelo olhou para o pai do Marcelo, o pai do Marcelo olhou para a mãe do Marcelo, e o pai do Marcelo falou, não fique triste, meu filho, a gente faz uma moradeira nova para o Latildo. E a mãe do Marcelo disse, assim, toda marronzinha, com a entradeira na frente, um cobridor bem azulzinho.
E agora, naquela família, todo mundo se entende muito bem. O pai e a mãe do Marcelo não aprenderam a falar como ele, mas fazem força para entender o que ele fala. Então, eles nem se incomodam mais com as visitas. Então, esse é o fim da história, né? Que bom se a gente conseguisse entender mais a língua das crianças, né? E ao invés das crianças se adequarem à nossa língua, a gente conseguisse compreender um pouquinho mais a língua delas. Enfim, pessoal, são sugestões aqui. Eu sei que vocês conhecem muitos outros. A Cecília Meirelles tem aqui o Menino Azul. Ela escreve poemas para adultos, e ela também escreve livros para crianças. E atualmente, se a gente pesquisar também, a gente encontra muitos blogs, muitos artistas atuais que estão aí produzindo coisas bacanas. Por que não valorizar a criança, né, que produz a própria história, que conta as próprias histórias, que produz a própria língua, o próprio jeito de falar? Eu deixo esse convite para vocês, para que nós tenhamos uma unidade muito bacana aí de estudos, que a gente possa criar, que a gente possa dialogar, e a gente possa entender um pouquinho mais como surgiu todo esse contexto que nós vivemos hoje, para conseguir transformar um pouquinho mais a realidade e a vida das nossas crianças. Tudo bem, pessoal? Ótimos estudos para vocês e contem comigo para o que for necessário, tá bom?